Em petição enviada à Polícia Federal, os advogados de Bolsonaro solicitam que as peças fiquem sob a guarda do TCU até que o destino delas seja definido, abre aspas, considerando ainda diante do quanto ventilado nos veículos de imprensa. Vem também informar que, nesta data, peticionou junto ao Tribunal de Contas da União, requerendo que os bens objeto de representação naquela Corte de Contas, os quais, ao que parece, seriam os mesmos objetos da dita investigação nesta Delegacia de Polícia Federal, sejam depositados naquele juízo, até que ulterior decisão acerca dos mesmos, diz a defesa neste documento. As peças, um relógio, uma caneta, um anel e outros itens de luxo da marca Chopard foram um presente de autoridades sauditas ao então presidente em 2021. Esses itens fazem parte de um segundo conjunto de joias e que, portanto, não são as mesmas avaliadas em 16,5 milhões de reais e que foram retiradas pela Receita Federal. Vale lembrar que em entrevista à CNN na semana passada, Jair Bolsonaro confirmou ter incorporado ao seu acervo privado alguns dos presentes sauditas. Segundo ele, porém, não há ilegalidade no caso. Em outubro de 2021, a comitiva do governo, comandada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, retornou ao Brasil de uma viagem oficial à Arábia Saudita com joias femininas na bagagem e que faziam parte de um outro conjunto de itens, diferente do que foi adicionado ao acervo pessoal de Jair Bolsonaro. Esses itens, segundo Albuquerque, foram presentes do governo saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Somadas, as joias chegam ao valor de 16,5 milhões de reais. Essas que vocês estão vendo na tela neste momento. É o kit mais caro, destinado à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O outro, que seria mais barato, né, um kit masculino, acabou ficando nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é ilegal, porque deveria ter passado pela alfândega e mais, como o valor seria superior a 400 mil reais desse segundo kit, não poderia integrar o acervo pessoal de Jair Bolsonaro, mas sim o acervo presidencial. Então são todas essas questões que estão aí influenciando, que justificam, né, toda essa polêmica e também a investigação que já foi aberta pela Polícia Federal e também pela Receita Federal. Aqui nos estúdios já recebemos ele, colunista, jornalista do O Povo, Henrique Araújo. Henrique, como é que você vê aí essa postura da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de devolver esse kit ao TCU, né, no informe feito à Polícia Federal? Ou seja, o presidente parece que começa a ter noção da gravidade do que aconteceu e, claro, da necessidade de devolver esses bens à Justiça, ao Tribunal de Contas da União. Exato, Ítalo, boa noite para quem está acompanhando a gente. Eu acho que mais do que ter percebido, eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenta evitar o constrangimento de ser obrigado de fato, como deve acontecer a partir da quarta-feira, pelo Tribunal de Contas da União a se desfazer, ou seja, devolver esses bens dos quais ele se apropriou indevidamente, né, porque são bens públicos, entraram de maneira ilegal aqui, não foram declarados ao patrimônio público, nem foram tampouco alvo de algum tipo de pagamento, porque ele deveria ter pago, né, se fosse incorporado ao seu acervo pessoal. Eu acho que nesse momento, viu, Ítalo, há uma estratégia em campo na tentativa de minimizar aqueles estragos, além daquilo que já se produziu, que sejam mais graves a ponto de comprometer aí futuros projetos políticos, tanto do Bolsonaro quanto da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Repito que na quarta-feira o Tribunal de Contas da União deve ter uma sessão para avaliar a decisão do ministro Augusto Nardes, que manteve as joias em poder do Bolsonaro, disse que ele não poderia se desfazer delas, nem vender, nem emprestar, tampouco usar, mas que ficariam com ele como depositário. Essa decisão incomodou muito os seus colegas ali de tribunal e a tendência é que o pleno do TCU revise a decisão e obrigue o ex-presidente Jair Bolsonaro a devolver as peças que somam 16 milhões, Ítalo.
Lembrando que o Ministério Público, junto ao TCU, questionou essa decisão que o Henrique acabou de falar e tinha dado um prazo de 5 dias para que Jair Bolsonaro devolvesse essas joias, esses bens. Caso contrário, ele poderia ter o seu salário bloqueado. Pois bem, bem antes do final desse prazo, Jair Bolsonaro devolveu essas joias e agora vamos aí aguardar os próximos procedimentos, tanto do TCU como também da Polícia Federal e da Receita Federal, que devem ouvir aí uma série de pessoas para esclarecer esse assunto e mostrar à sociedade se houve crime ou não e quais deverão ser as possíveis punições. Falando nisso, a nossa enquete aqui do YouTube está falando exatamente sobre